Louvado seja o nome santo do Senhor. Prosseguindo o nosso estudo, estávamos falando sobre Mateus 5,17, quando diz assim a palavra: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Glória, glória a Jesus. Vamos prosseguir. Agora, meus amados, nós estamos no tópico 2. Pela paz, Cristo fez um novo homem. Glória a Jesus. E aí nós vamos entender que foi a partir da expiação na cruz que a paz foi proclamada, e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. A palavra nos diz lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 11, o seguinte: onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Quando a pessoa se converte a Cristo, a primeira coisa que acontece é que ela passa a ter paz com Deus. Ela passa a ter paz com Deus, paz consigo mesma, e automaticamente ela desenvolve a paz com os outros, com as pessoas que estão ao seu redor. Sabe aquela pessoa que era brigona, arrumava confusão, onde ia era um problema? Aquilo acabou. Aquilo acaba quando ela encontra Jesus e ela passa a ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia nos declara lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É interessante que a paz está no mesmo patamar da santificação. Glória a Jesus. E a verdadeira paz só Deus pode dar. O ponto número 1 desse tópico que nós falamos sobre a paz, o conceito bíblico de paz. A primeira vez em que a palavra paz foi empregada nas Escrituras está lá no livro de Gênesis, no capítulo 15. Abra sua Bíblia, por favor. Gênesis, capítulo 15, o versículo 15. Quando Deus fala para Abrão. Deus falando para Abrão. Diz assim a palavra: e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Amados, de um modo geral, paz é a descrição de boas relações. Está em Atos, capítulo 23, capítulo 24, versículo 23. Estou repetindo. Atos 24, 23. Paz também é fim de conflito. Lucas 14, 32. Paz é estado de tranquilidade. Primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versículo 24. Paz também é fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. A morte de Jesus desfez a inimizade do homem com Deus e a inimizade entre os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo a paz. Vamos nos lembrar que foi através da morte de Cristo que nós tivemos a nossa comunhão com Deus restaurada. Os irmãos lembram nas lições passadas, quando nós falamos que nós estávamos mortos em nossas ofensas e delitos, pecados, e o Senhor nos vivificou, e pela graça nós somos salvos. Sim, havia um abismo entre o homem e Deus. É interessante que a palavra fala sobre isso, essa separação. Lá no livro de Isaías, no capítulo 59, no verso 1 e 2, a palavra fala sobre essa separação, essa divisão. Os nossos pecados fazem divisão. E ali nós percebemos, nós entendemos que através da morte de Cristo houve essa restauração da comunhão do homem com Deus. E a salvação do homem é sempre uma iniciativa de Deus. Lembram em Gênesis quando
o primeiro homem pecou, Adão, ele não tomou a iniciativa de procurar Deus. Pelo contrário, ele se escondeu. Foi Deus que foi ao encontro dele. Deus perguntou: Adão, onde estás? Louvado seja o nome do Senhor. E nós percebemos ao ler na palavra um Deus interessado em ter comunhão com o homem. Um Deus procurando restaurar esta comunhão. E por isso Jesus veio, para restaurar esta comunhão do homem com Deus. Glória a Jesus. É fato que só é possível a salvação pela graça. A salvação é pela graça, pela fé em Jesus. Quando a pessoa reconhece os seus pecados, se arrepende, confessa Jesus, crê em Jesus, aí sim ele é salvo. Louvado seja o santo nome do Senhor. A iniciativa é de Deus e o homem faz a sua opção. Colossenses, no capítulo 1, no versículo 20, diz assim a palavra: em que, havendo feito por ele a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo, aleluia, todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Glória a Jesus. Agora nós vamos para o segundo ponto, quando diz aqui: Cristo é o motivo da nossa paz. Cristo é o motivo da nossa paz, sim. Não há paz sem Jesus. Não há paz sem Jesus. Não tem como ter paz sem Jesus. E é interessante que o próprio Jesus falou lá no livro de João, no capítulo 14, no versículo 27. Ele fala assim: deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aí nós entendemos, à luz desse versículo, que tem a paz que o mundo dá. Jesus está falando, ó, não deixo-vos a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dá. Mas que paz é essa que o mundo dá, irmã Nelly? A paz que o mundo dá, ela está condicionada às circunstâncias. Se está tudo bem, a pessoa tem paz. Se tem emprego, se tem saúde, se não está com problemas, a pessoa tem paz. Ah, mas quando acontece desemprego, quando acontece a doença, quando acontecem as adversidades, que é próprio, é comum da vida do ser humano, a paz vai embora e vem o desespero. Essa paz que o mundo dá, ela está restrita, condicionada às circunstâncias. É isso que nós entendemos à luz desse texto. Porém, a paz que Jesus dá é diferente. Ele mesmo diz, ó, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quem tem a paz que vem de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, passa pelas adversidades, passa pelos problemas difíceis, passa pelas situações adversas, mas passa crendo que o Senhor vai dar a solução. Ele fica preocupado? Fica, é claro, é ser humano, nós somos carne, nós somos seres humanos, mas não desesperados, porque sabemos que há um Deus que caminha conosco, porque sabemos que o Senhor está conosco e o próprio Senhor Jesus fala na sua palavra: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas também podemos falar que há paz com Deus. Romanos capítulo 5, no verso 1, Romanos 5:1, diz assim a palavra: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, glória! Paz com Deus. Filipenses 4:7 fala a paz de Deus. Olha que maravilha. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz assim, ó: e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, glória a Jesus, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha que maravilha. Segundo os estudiosos, Paulo, quando escreveu
essa carta aos Filipenses, estava preso por amor ao Evangelho, por pregar a palavra. E um homem preso fala de paz. Eu quero te dizer, meu amado, minha amada, quero ressaltar que a paz não é ausência de problemas. A palavra vem nos dizer lá em Isaías, no capítulo 26, no versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Glória a Deus. Jesus é a verdadeira paz, tanto para os judeus como para os gentios. Jesus, dos dois povos, ele fez um. Ele formou a sua igreja. Eu e você somos do Senhor Jesus. Eu e você podemos desfrutar da paz que o Senhor Jesus tem para nós, porque Ele é a verdadeira paz. E é interessante que lá no livro de Isaías, bem antes do nascimento do Senhor Jesus, Isaías já profetizou que um dos nomes do Senhor Jesus seria Príncipe da Paz. Glória a Jesus. O Príncipe da Paz está comigo, está contigo. Amados, como está tensa a situação no mundo, não apenas no Brasil, mas por conta desta pandemia, a tensão está grande. Os continentes, os países, as pessoas, todos nós vivemos dias de tensão. Mas em meio a esta situação, o Senhor tem paz para nos dar. O Senhor tem paz para te dar. Tem paz para a sua família. Glória a Deus. O Senhor tem a paz. Glória a Jesus. Porque Ele é a nossa paz. Tópico 3. Louvado seja o nome do Senhor. A nova humanidade formada pela paz. Glória a Jesus. Cristo uniu os povos que antes se odiavam, judeus, gentios, para criar, como eu falei anteriormente, a igreja. Então, dos dois, ele fez um novo homem, fazendo a paz. É isso que Paulo está falando aqui em Efésios, no capítulo 2, no versículo 15. E só Jesus poderia fazer isso. Nenhum tratado humano, nenhum acordo humano, nenhuma instituição, nenhum homem, ninguém humanamente falando, poderia acabar com aquela inimizade. Só o Senhor Jesus poderia restaurar, tirar o exclusivismo judaico religioso, tirar o orgulho, a prepotência, a vaidade, e a partir de tudo isso formar um novo povo. Glória a Jesus. Dos dois povos, o Senhor formou um novo homem, fazendo a paz. Formou a igreja. Na igreja de Éfeso, tinham gentios e tinham judeus. Hoje, na igreja local, todos nós somos iguais diante de Deus. Não importa a posição social, não importa a cor da pele, não importa o grau de escolaridade, não importa o que era no passado, o que fez outrora, não. Em Cristo somos um. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a palavra vem nos dizer em Romanos, no capítulo 2, no versículo 11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Deus não nos vê como o homem nos vê. As pessoas olham para a nossa aparência, mas Deus olha para o nosso interior. As pessoas fazem acepção, claro que fazem. Algumas, não vou dizer todas, não posso generalizar, mas normalmente se faz. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Louvado seja o nome santo do Senhor. E porque nós nascemos de novo, devemos lutar para também não fazer acepção de pessoas. Uma vez restaurados pelo Senhor, uma vez convertidos a Cristo, precisamos fazer a diferença
e pedir ao Senhor, Senhor, tira do meu coração a vaidade, o orgulho, tudo aquilo que atrapalha de eu realmente ser um cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Gálatas 3:28 diz assim a palavra: nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos sois um em Cristo. Aquela oração linda que Jesus fez lá em João 17, né? Ali o Senhor Jesus ora por nós para que sejamos um, como Ele é um no Pai. Estamos terminando. Agora o tópico 3. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Vou repetir. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Reconciliação. Reconciliar é estabelecer a paz entre pessoas, é fazer as pazes. O Ministério da Reconciliação desfez a inimizade que havia entre o homem e Deus, bem como aquela inimizade que havia entre os homens também foi restaurada. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Cristo se fez maldição por nós. É o número 1 desse tópico. Amados, ser condenado à morte de cruz era humilhante, muito humilhante. Era a pior forma de morte da época. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhadas de chumbo ou ossos nas pontas. Ele era obrigado a levar publicamente a sua cruz até o local da execução. Por tudo isso, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. 1 Coríntios 1:23 diz assim a palavra: mas nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Até hoje o evangelho é loucura para muitos, não é verdade? Quantas pessoas acham estranho, nos acham estranhos, e você é esquisita, você é esquisito, porque nós pregamos a palavra de Deus, porque nós buscamos fazer a vontade do Eterno. Então o evangelho para muitas pessoas ainda é loucura. Eles não conseguem entender que nós em Cristo buscamos ter uma vida de santidade, nos afastamos do pecado. Eles não conseguem entender que nós oramos um Deus invisível, porém real. Louvado seja o nome santo do Senhor. A cruz, para muitos ainda é escândalo, e o evangelho também. Mas para nós que cremos, é poder de Deus. Jesus suportou toda aquela afronta. Ele levou a nossa culpa. A Bíblia vem nos dizer que o seu próprio corpo foi entregue para a crucificação. Jesus se fez maldição em nosso lugar. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Em Isaías, a palavra vem nos dizer, Isaías no capítulo 53, abra sua Bíblia, Isaías, capítulo 53, glória a Jesus, os versos 4 e 5, diz assim a palavra de Deus: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia! Isaías já estava profetizando acerca, a respeito do Senhor Jesus. A cruz, para nós, significa que Jesus tomou a nossa culpa.
A cruz para nós significa que nós é que deveríamos estar ali, que foi por amor que ele fez isso por mim e por você. A cruz significa para nós, quando olhamos para a cruz, quando olhamos para o sacrifício de Cristo, que eu e você precisamos ser melhores. Que eu e você precisamos renunciar à nossa carne, por amor a esse Cristo que morreu por nós. Amados, não existe cristianismo sem cruz. Não existe evangelho verdadeiro, genuíno, sem a pregação da cruz. Glória a Jesus. Muitas mensagens hoje nas igrejas, em igrejas que se dizem evangélicas, não estão mais falando sobre a cruz, não falam mais sobre a salvação, não falam mais sobre a reconciliação do homem com Deus. Alguns só dão palavras de fortalecimento, encorajamento, mas não falam da cruz. E a Bíblia vem nos dizer lá em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 9, assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Estamos encerrando, reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua vitória sobre a cruz, sobre a morte, glória a Jesus, que possibilitou a nossa reconciliação com Deus e a reconciliação entre judeus e gentios. Glória a Jesus. Ele venceu a morte, lembram? Ele ressuscitou. Ah, quando as mulheres foram no sepulcro, ele não estava mais lá. Louvado seja o nome do Senhor. Essa reconciliação é feita pelo próprio Cristo. E é Ele quem forma este corpo onde se reúne judeus, gentios, que é a igreja. Igreja é corpo de Cristo. Aleluia. Para estar no corpo de Cristo é necessário nascer de novo. Olha o que Jesus falou lá para Nicodemos, João no capítulo 3. Para fazer parte do corpo de Cristo é necessária a conversão. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro. Não há. Só Jesus. Alguém pode estar na instituição igreja, na organização, e não ter nascido de novo. Aí ela vai precisar rever a sua vida espiritual, este alguém vai precisar se rever e se converter a Cristo. Uma vez reconciliados com Deus, não podemos mais ter amizade com o mundo. Porque a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Não podemos mais tomar a forma deste mundo. É o que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2. Não devemos tomar a forma deste mundo. Paulo também escrevendo à igreja de Corinto, aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, ele diz assim, olha, um texto bem conhecido. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Uma vez reconciliados com o Senhor Deus, uma vez reconciliados através de Cristo, temos uma nova vida. É-nos dada essa oportunidade. Agora nós somos integrantes da família de Deus. Romanos 5:8 vem nos dizer assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Estou no tópico 3, que diz reconciliados na cruz em corpo. Deus provou o seu amor por mim e por você. Cristo morreu por nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Assim, a reconciliação
foi concretizada, louvado seja o santo nome do Senhor, pela cruz, gerando um novo povo, aleluia, um único corpo que é Cristo, a família de Deus, a igreja de Cristo. Cristo é o dono da igreja. Às vezes a pessoa fala, minha igreja. Não, a igreja é do Senhor Jesus. Porque foi Ele que comprou a sua igreja com sangue. A igreja é dele. Glória a Jesus. Ele é o dono da igreja. Ele é o principal. Tudo é para Ele. Porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Glória, glória a Deus. Finalizando, eu quero te dizer que eu e você precisamos valorizar essa reconciliação. Louvado seja o santo nome do Senhor. E procurarmos a cada dia viver dignamente para honrar, para agradar o nosso Deus. Cristo, aleluia, é a nossa reconciliação com Deus. E precisamos falar aos outros, aquelas pessoas que ainda não têm Jesus, que é possível, através de Cristo, elas serem reconciliadas com o Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus.